Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Então vamos estar dando início à palavra dessa noite. Como eu falava com vocês, nós vamos ter um trabalho bastante efetivo com os casais esse ano, e não só com os casais, me perdoem, com as famílias. Nós estamos tendo um cuidado especial para incluir no projeto de família as viúvas, as pessoas solteiras, órfãos. Nós queremos tratar a família como um todo, tá? Então todos vocês que estão aqui sendo casados, solteiros, viúvos, divorciados, vocês fazem parte do projeto de família dessa casa, amém? Não só do projeto de família dessa casa, mas do projeto de família de Deus. Deus nos vê como uma grande família que é o seu corpo, o corpo de Cristo, a igreja como um organismo vivo e corporativo, Cristo corporativo. Nós não podemos fazer nada que represente a Deus na face da terra de forma isolada, porque toda a representação de Deus na face da terra, ela é corporativa. Nós nos movemos juntos, nós não nos movemos sozinhos, amém? Então dentro disso nós vamos estar projetando, planejando e edificando esse ano a vida das famílias. Nós estamos procurando integrar. Hoje eu já me sentei com o pessoal dos jovens, 16 a 18 anos, nós queremos integrar todas as áreas, o que nós vamos tratar nas famílias, nos casais, o que nós vamos tratar nos adolescentes, nos jovens, nas crianças, para que a família seja alcançada como um todo. E o tema que nós iremos tratar nessa noite, que foi a inspiração que o Senhor trouxe ao apóstolo L, é: famílias de verdade ordenam a humanidade. Você pode repetir isso? Famílias de verdade ordenam a humanidade. Amém? Eu estava até conversando com o apóstolo L ali agora, a gente estava falando sobre uma mensagem que diz que não existe êxito em nenhum trabalho de transformação social que não passe pela transformação da família. Você só tem efetividade na transformação social quando você toca primeiramente as famílias. Então nós precisamos entender que ordenar as famílias é ordenar uma cidade. Transformar uma cidade é transformar primeiramente a célula que a compõe, que é a família. E quando nós falamos de ordenar as famílias, eu quero levar vocês a refletir nessa noite um pouco sobre algo que Deus me falou essa semana a respeito do andar na luz. E eu tenho aprendido algo através do Efatá, o convívio com pedagogos, com pessoas da área da educação, como a pastora Eliana, que nós aprendemos a partir daquilo que nós falamos. Por isso, quando eu começar a pregar e te fazer repetir muitas vezes, você vai entender que isso é uma pedagogia do novo pacto. Jesus fazia com que as pessoas falassem, com que elas repetissem, com que elas expressassem. Elas traziam perguntas a Jesus e Jesus respondia a elas com outras perguntas, porque na verdade as respostas já estão em nós. E nós precisamos aprender a interagir no culto. Então, a primeira coisa que eu queria que nós entendêssemos nessa noite é que quando a história começa a ser contada, não quando a história se inicia, mas quando ela começa a ser descrita num momento, num ponto zero, a Bíblia nos apresenta em Gênesis capítulo 1, um contexto onde a terra se encontrava de que maneira? Sem forma e vazia. A Bíblia nos explica que em Gênesis capítulo 1 havia trevas sobre toda a terra, havia um caos instalado sobre a terra e a terra era sem forma e vazia, amém? Deus resolve ordenar a terra. Qual é a primeira palavra de ordem que Deus traz para ordenar a terra? Haja luz. Todo princípio de ordenação, todo princípio de ordem se inicia ao trazer luz. Amém? Eu quero que você guarde isso e você vai entender essa realidade para a tua vida e para a tua família. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Eu quero ler com vocês do 1 ao 3, para que isso fique bastante gravado em nós. Nós vamos estar trazendo isso aqui para o âmbito familiar, mas todas as áreas da sua vida que precisam ser ordenadas, elas precisam primeiramente vir à luz. Gênesis capítulo 1, versículos do 1 ao 3 diz assim: no princípio
Criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Amém? Então, quando Deus resolve ordenar uma situação de caos, uma situação informe, uma situação de vazio, a primeira coisa que ele faz não é encher a terra. Para produzir ordem, a primeira coisa que ele faz a um ambiente vazio não é encher, é trazer luz. Se existe um vazio no teu casamento, se existe um vazio na sua família, não pode ser o primeiro passo a tentativa de enchê-lo com algo. Não é alguma coisa que você traz, é a primeira coisa a se fazer é trazer luz. Isso é um princípio divino. João capítulo 3, versículo 20, se você puder abrir, eu queria que você acompanhasse comigo. João capítulo 3, versículo 20. Esse versículo é muito forte, se você puder gravar, se você puder tomar nota, porque isso quando ele está gravado na nossa memória, na nossa mente, toda situação que está encoberta, ou toda situação que por algum motivo você esconde, você vai entender o que a Bíblia diz de nós caminharmos com situações escondidas, que nós caminhamos com situações ocultas, como o Senhor trata isso. Todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Você está entendendo? Todo aquele que não vem para a luz, ele não vem de propósito, porque ele tem consciência que está em trevas, e estar em trevas, a Bíblia diz que é sinônimo de ser mal. A maldade habita em tudo que está escondido e em trevas. Por que eu estou iniciando a palavra dessa noite com isso? Porque quando me foi informado que eu ia ministrar sobre isso, eu não sabia ainda a linha de raciocínio. Eu nunca pego algo pronto, eu espero Deus falar comigo. Dá um pouco mais de trabalho, porque você não pode replicar ou repetir mensagens. Você tem que ouvir a Deus para cada situação. E para a noite de hoje, aconteceu um fato que eu me encontrei com um irmão essa semana. E esse irmão que eu me encontrei essa semana tinha vindo se aconselhar comigo um mês atrás. Esse irmão é um irmão da igreja, é um homem casado, um homem que eu tenho um convívio faz tempo, que recebe das nossas vidas, que é ministrado por essa casa, que recebe as palavras dessa casa há anos. E ele falou assim, eu preciso conversar com você. Eu falei assim, amém. Marcamos um dia, ele veio aqui na igreja, nós sentamos para conversar. E ele começou a expor a vida dele. E ele começou a falar da realidade de quem ele era com a sua esposa. E ele me falou assim, ele começou falando assim, eu estou com muitos problemas no meu casamento. Eu falei assim, você pode me dizer? Ele ficou meio constrangido. Eu falei, cara, a gente não veio aqui para ficar, já que você está aqui, me fala, quais são os problemas do seu casamento? É porque o meu desejo sexual é diferente da minha esposa. Eu falei assim, esse é o seu problema no casamento? Isso me irrita profundamente, porque eu deito perto dela, eu só penso nisso, às vezes ela quer conversar, às vezes ela quer carinho, e ele foi falando, e foi expondo. Quando eu terminei de ouvir aquilo, eu falei assim, cara, eu estou feliz e triste. Ele falou assim, feliz e triste? Feliz pela tua coragem de expor, e triste por ver o nível do teu egoísmo. Será que está tão difícil enxergar que o problema do teu casamento é você? Será que você, diante de anos que você vem ouvindo as ministrações que você vem ouvindo, você não percebe que a sua esposa está clamando por atenção, por uma conversa, por uma palavra, em momentos que ela está com dificuldade, que ela está sentindo até com seus problemas de saúde, e você só olha para ela com o intuito de receber o que você deseja? Que pensamento mais mesquinho, que vida mais egoísta, que casamento é esse que funciona tudo na sua casa para atender a sua vontade, e quando não acontece você fica emburradinho? E a realidade daquele cara, quando a gente estava conversando, e é um amigo, um cara que eu amo,
Aquela realidade exposta me deu a oportunidade de confrontar e de tratar e de falar. Isso faz aproximadamente um mês. E nessa semana, no início da semana, eu encontrei com ele. E ele me chamou e falou assim: apóstolo, eu preciso te dizer a realidade do que eu estou vivendo. Ele falou assim: você não imagina a diferença do ambiente da minha casa. Ele falou assim: e sabe aonde começou toda a mudança? Foi em eu trazer à luz a realidade de quem eu sou. Porque tudo isso que eu sou, eu tô debaixo das palavras dessa casa há anos, eu ouço que você ministra há anos, em todo retiro de homens eu estou presente há anos, mas estavam todas aqui. Eu continuava ouvindo, mas fazendo as coisas do meu jeito. Acho que a gente já ouviu sobre isso em diversos retiros de homem, mas no momento que eu vim pessoalmente e me expus diante de você e trouxe à luz a realidade de quem eu sou, parece que algo mudou dentro de mim. É como se eu percebesse o meu egoísmo. É como se eu visse que atitudes horríveis eu estava tendo. E mudou completamente a situação na minha casa. Ele falou assim: olha, eu não estou falando que eu sou perfeito, mas eu consigo ver nitidamente progresso na minha vida. Coisas que eu não consegui durante toda a minha história. E quando ele me falou isso, ele estava falando ainda, eu falei assim: cara, deixa eu só tomar nota de uma coisa, porque quando Deus fala comigo eu preciso anotar, que eu esqueço. Ele falou: o que você vai anotar? Eu falei: eu vou falar sobre isso no culto de família na sexta-feira. Ele olhou para minha cara e falou: pode ficar tranquilo que eu não vou mencionar teu nome, mas eu quero falar sobre caminhar na luz. Porque um casal que está sujeito, submetido a todas as ministrações dessa casa há anos, não experimentou transformação até que houvesse a coragem de se trazer à luz a realidade de quem ele era. E tem algo, irmãos, que... Obrigado, Anderson. E tem algo que é muito interessante, eu já falei várias vezes, e essa semana eu tive a oportunidade de ministrar novamente sobre isso. Eu tenho um grupo que eu estou discipulando de americanos, de diretores, de empresários, de algumas pessoas que foram se juntando nos Estados Unidos, e eu tenho, uma vez a cada 15 dias, um discipulado de 2 horas com eles pela internet. E essa semana eles se reuniram, tinham umas 6 pessoas. E eu comecei a falar das consequências das ações de um homem sobre a sua família. Todos eles homens crescidos na igreja, criados na igreja, sujeitos ao evangelho. E eu perguntei para eles o que aconteceu quando Eva tomou daquele fruto e comeu conforme a sugestão da serpente. E eles falaram assim: houve separação entre ela e Deus, o caos se instalou. Eu falei: não aconteceu nada. A Bíblia fala que ela comeu e não aconteceu nada. Mas quando ela deu ao seu marido e ele comeu, a Bíblia diz que se abriram os olhos de ambos. A atitude do homem abriu os olhos da mulher. Como assim? Porque a Bíblia nos aponta o homem como o cabeça, ou seja, as direções, as decisões que o homem toma geram consequências para a sua casa, para a sua esposa e para os seus filhos. Então, quando um homem é sarado, a possibilidade de transformação da casa é muito superior do que quando a mulher é sarada. A mulher muitas vezes ela é transformada, ela está buscando, mas ela não tem o poder em si mesma de transformar a família. Ela pode, com sabedoria, com perseverança, com paciência, ajudar nessa edificação, orar, interceder, mas a decisão de um homem, isso eu já citei até estatísticas em outros cultos, isso produz uma transformação muito mais violenta dentro de um relacionamento. A intenção hoje não é falar só aos homens e às famílias, mas a gente precisa entender o que muitas vezes tem acontecido no nosso meio, quando nós ouvimos, e chegamos ao culto como se estivéssemos vivendo uma maravilha, mas continuamos com uma série de situações ocultas e escondidas, achando que está tudo bem. Não está. A Bíblia fala que aquele que anda nas trevas tem como natureza a maldade, porque ele não vem para a luz conscientemente, porque ele não quer as suas obras reprovadas.
E a maioria das pessoas que caminham dessa forma tem como natureza o egoísmo. O egoísmo, ele tenta ser preservado, porque eu não quero abrir mão de precisar eu passar por uma mudança pessoal. E esse egoísmo também está ligado a uma outra raiz que se chama orgulho. Grande parte dos problemas de relacionamento tem como raiz o orgulho. Devido ao orgulho, muitas vezes as mulheres falam, eu não aguento mais. E os homens repetem, mas está tudo bem. Por quê? Que as mulheres falam assim, eu não aguento mais, e os homens falam, mas está tudo bem. Porque o orgulho do caboclo não permite que ele perceba a aflição e a angústia que a sua mulher está passando, desde que ele esteja sendo satisfeito nos seus anseios pessoais. Então é possível numa mesma relação um homem falar, está tudo bem, e uma mulher fala assim, nós estamos num ponto de terminar. Daí você aconselha um casal e fala, mas como que é possível? A Leila chega para mim e fala assim, olha, a mulher falou que vai separar, o cara falou para mim que está tudo bem. O orgulho, ele cega. O orgulho, ele embaça a visão, porque faz você ter uma visão distorcida e pessoal de uma relação que tem duas pessoas envolvidas. Sabe, irmãos, como é triste, como é difícil, como é duro você lidar com gente embaçada. Gente embaçada é aquela pessoa que você fala, ela termina de falar e você sai e fala assim, o que ela falou, cara? Eu não consigo entender o que foi falado. A pessoa não consegue ser clara. A pessoa não consegue dizer sim, não. Você pergunta para ela, mas cara, você está envolvido na pornografia? Ele te conta uma história de 1 hora e você não sabe o que ele quis falar. Essa situação de embaçar as coisas também faz parte daqueles que andam em trevas. Um casal que não compreende o casamento em Cristo, fatalmente eles caminham para uma região de insegurança. E a insegurança de qualquer um dos cônjuges vai fatalmente levar à manipulação. São todas coisas que nós observamos na prática. Uma pessoa insegura, ela é manipuladora. Toda pessoa manipuladora, você vai ver por trás, tem uma raiz de insegurança. Ela manipula porque ela não quer perder o controle. Então ela manipula. O manipulador, ele é inseguro por natureza. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 1, versículo 7. 1 João 1, 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sabe qual que é? Nossa, eu não consigo ver nada, vocês acreditam? Agora melhorou. Sabe qual que é uma das manifestações de quem anda na luz? Comunhão. Toda pessoa que está em trevas, ela tende ao isolamento. Se você quer andar na luz, você precisa buscar comunhão. Olha que interessante, nós estamos caminhando num ano de relacionamento e reconciliação. Quando nós falamos de relacionamento, nós estamos falando muito mais do que uma amizade, do que ir comer um na casa do outro, nós estamos falando de ter comunhão uns com os outros. E a nossa comunhão, ela não está centrada nas atividades que fazemos, mas ela está ligada à pessoa que nos une, que é Cristo. Nós temos comunhão uns com os outros quando nós nos encontramos nele, não numa atividade. Porque eu posso ter relacionamento e eu posso me encontrar todos os dias com o meu professor de inglês, com o meu coaching financeiro, com o meu treinador na academia. Eu posso me encontrar todo dia, me relacionar a ele, muito mais com ele do que com vocês. Mas isso não significa comunhão, porque a comunhão é produzida quando o elo de ligação entre duas pessoas é Cristo. E quando tem comunhão, significa que nós estamos andando na luz. Ou seja, existem casamentos que pelo fato
de estarem com coisas ocultas, de um cônjuge ou do outro cônjuge, a comunhão vai se perdendo entre os dois. Às vezes é o homem com suas coisas mais grosseiras, ou a mulher com algumas situações que começam até fúteis, quando para encobrir erro dos filhos, fala assim, não vamos contar isso para o seu pai. Quando você começa a ter situação de trevas, de mentira, de ocultação, você vai quebrando a comunhão. Quando uma mulher fala para um filho, não vamos esconder isso do seu pai, ela está mostrando ao filho que a autoridade do pai não tem tanta importância. O que ela está ensinando? Quando alguma coisa não estiver muito legal, que você saiba que seu pai vai ficar bravo, não fala para ele. O filho está aprendendo com a própria mãe a esconder. E o que se produz dentro da casa? Quebra de comunhão. Quantos estão entendendo? Por isso que quem caminha com coisas escondidas procura estar sempre a uma certa distância de proteção. Você já viu isso? Por que os cultos de domingo nas igrejas são cheios e os cultos que se tratam de coisas pontuais têm menos pessoas? Porque no domingo você não tem um confronto mais pessoal. Eu cumpro o meu dever de evangélico, mas eu não sou confrontado, porque eu crio sempre uma distância, uma barreira para se chegarem a mim. É por isso que é mais fácil a gente amar quem está longe. E a gente cria umas utopias, né? Nossa, o pastor fulano de tal, aquele é uma bênção. Aquele é uma bênção porque você vê ele pregar pelo YouTube. Se ele chegasse para você e falasse assim, me abre a sua vida que eu quero te confrontar, essa bênção acabava da noite para o dia. Mas nós temos facilidade de amar as pessoas à distância, porque quando nós temos a distância, nós promovemos um ambiente favorável para as trevas. Mas na comunhão, a Bíblia diz que tem que haver luz. Quem caminha comigo sabe quem eu sou. Não tem jeito das coisas estarem escondidas. Agora, quando você vai tentando ocultar situações de um relacionamento, seja uma conversa no WhatsApp, basta uma conversa no WhatsApp que você esconda da sua esposa, o dia que ela olhar no seu celular, você quebrou a comunhão, quebrou a confiança, porque todo ambiente onde há algo oculto, você tem um ponto favorável para que as trevas possam atuar. A comunhão, ela expõe os meus pecados, então ela é positiva, porque ela é necessária. Ela expõe os meus pecados porque o sangue de Jesus purifica os nossos pecados. Então aquele irmão que se aconselhou comigo há um mês atrás, ele estava submisso ou sujeito a um monte de ministrações há anos, mas com aquelas situações escondidas. Ele pode estar ouvindo um monte de coisa, mas sem uma transformação efetiva, até o momento que ele resolve trazer a luz. Porque quando ele traz a luz, de fato ele produz o que a Bíblia chama de comunhão, que só acontece na luz, não tem comunhão nas trevas. E quando eu tenho comunhão, eu produzo reconciliação. O caminho da reconciliação, o caminho do relacionamento é na luz. Por isso que nós lemos aqui, se você estiver na luz como Ele nas luzes está, então nós vamos ter comunhão uns com os outros. Às vezes a tua dificuldade de comunhão é porque você quer preservar coisas escondidas na sua vida. É muito interessante porque é impossível você ter comunhão com o Espírito Santo e andar em mentira. Então, quando nós estamos aqui num púlpito, ministrando a partir da natureza da verdade, que é luz, toda pregação se transforma numa guerra de realidades. No momento que eu estou ministrando, existe uma guerra acontecendo. Isso se eu estou na verdade. Porque hoje em dia não é todo mundo que prega que caminha na verdade, mas quando quem está pregando traz uma mensagem a partir de uma natureza de verdade, produz automaticamente um confronto, uma guerra de realidades. Porque se quem prega fala da parte de Deus, ele transmite a realidade de Deus, e ele encontra pessoas que estão vivendo na sua realidade pessoal, então produz um choque.
A realidade de Deus se encontra com a tua realidade, você tem que escolher. Você quer a realidade de Deus, você tem que vir para a luz. Você quer continuar na tua realidade, então se mantém escondido e finge que não é com você. Esse homem se manteve ouvindo a realidade de Deus por anos, mas escondido. Aonde? No banco da igreja. Era simplesmente falar, não é comigo. O banco da igreja é um excelente lugar para você vir tirar uma soneca, para você cochilar quando você está cansado, para você cumprir um papel social, para você falar para a tua esposa, olha, estou indo na igreja. Mas se você não entra nessa guerra e fala assim, é comigo, e eu opto pela realidade de Deus e não pela minha, você pode permanecer anos nesse ambiente. Porque a realidade de Deus é luz, e a realidade dos homens é trevas. Quantos estão entendendo? Acorda quem está dormindo aí do teu lado, por favor. Não gosto de pregar para a gente dormindo. A realidade de Deus, muitas vezes... Agora vocês estão procurando quem está dormindo, né? Eu não vou contar para vocês. É o apóstolo L que sempre dorme. Ele pode. Deus fala com ele em sonhos, entendeu? A realidade de Deus muitas vezes nos faz parecer frios à realidade dos homens. Porque Deus nos conduz a analisar uma realidade a partir do seu espírito, mas as pessoas analisam suas realidades a partir da alma. Então você pega uma situação que tem gente que fala assim, nossa, mas tadinho, coitadinho, e Deus está falando assim, não precisa de confronto. A partir da realidade de Deus, muitas vezes parece que os ministros estão sendo duros com quem está olhando, analisando uma realidade a partir da sua alma. O confronto não é para te destruir, é para te salvar. A luz não é para te expor, é para te curar. A exposição à luz é uma exposição para a cura. Sabe a diferença da realidade de Deus para a realidade dos homens? A realidade de Deus é um pensamento coletivo, a realidade dos homens é um pensamento individual. A realidade de Deus tem como propósito sempre o corpo. A realidade dos homens tem como propósito sempre a satisfação de si mesmo. É o que acontecia com esse homem. E isso tem acontecido em muitos casamentos que estão com problemas. Você que é casado, ou você que está para casar, aguarde o que eu estou te falando. Quando você entra numa relação com o teu cônjuge, o teu interesse tem que ser completamente transformado se você quer ter um casamento saudável. Eu aprendi hoje que a palavra interesse vem da raiz das palavras entre e esse. Entre esse. Ou seja, interesse é o que está entre duas pessoas. Qual é o teu interesse? O que me faz, o que me une, o que está entre eu e a Leila? Se o que está entre eu e a Leila é a satisfação da minha vontade, esse interesse pessoal e egoísta, ele destrói um casamento. Agora, se o que está entre nós, o interesse comum a nós é Cristo, eu me encontro em Cristo, ela se encontra em Cristo, nós nos tornamos um em Cristo, e ali o meu interesse se dissipa na cruz, o dela se dissipa na cruz, e tem um interesse superior aos dois. Não tem como você tratar um casamento sem antes levar esses dois à cruz. A cruz é o lugar de ruptura dos interesses pessoais. Quantos estão entendendo? E o oposto de caminhar na luz, o oposto desse interesse coletivo de Deus, é uma palavra que tem sido muito dita nos dias de hoje, que se chama secularismo. Secularismo nada mais é do que a valorização do egoísmo. Nós estamos vivendo dias de ambientes secularizados. Nós estamos vivendo dias de secularização na educação. Nós estamos vivendo dias de secularização na formação de uma menina. O que é a secularização na formação de uma menina? Valorize você mesmo. Nunca dependa de um homem. Porque eu, como sua mãe, dependi do seu pai e sofri pra caramba. Então você não vai depender, eu vou te criar para ser independente.
É o secularismo entrando na educação. Fruto do quê? Da vontade de Deus? Não, do trauma de homens que sofreram. Algumas frases do secularismo que a gente vê hoje nos ambientes familiares. Meu filho casa, mas mora em casa separada, porque assim você mantém a sua independência. E daí parece que está na moda, você vê gente falando assim, não, nós somos casados, mas eu moro aqui, ela mora lá. É uma valorização do eu. Aquilo que Deus quer que morra, essa geração quer valorizar. Não, eu tenho que manter a minha individualidade. Olha, tal dia da semana é o dia que eu saio com os meus amigos, e tal dia da semana você sai com as suas amigas. Tenta se implantar uma cultura de secularismo dentro dos casamentos. O projeto de Deus para o casamento é completamente o oposto. Morra para a tua vontade. O homem tem que estar disposto a morrer por sua esposa, abrir mão de si mesmo. E a esposa, pelo seu esposo, cuidar do seu esposo. Mas a gente recebe instruções da sociedade completamente opostas. Outra frase bastante secular nos dias que vivemos. Olha, vai para a igreja, mas não permita que ninguém dê palpite na sua vida. Quantos já ouviram isso? A pessoa vem para a igreja e coloca um escudo. Eu vou para a igreja, mas ninguém dá palpite na minha vida. Por quê? Porque eu tenho prazer em andar nas trevas. Eu não quero que as minhas obras sejam reprovadas. Eu não quero que o abuso que eu cometo contra a minha esposa seja visto por um pastor e ele venha me condenar. Então eu continuo nas trevas. Outra frase secular: eu tenho a minha vida e minha esposa tem a dela. Nós estamos na mesma casa, mas eu tenho a minha conta, ela tem a conta dela. Eu tenho os meus objetivos, ela tem os objetivos dela. Eu tenho o meu trabalho, ela tem o trabalho dela. Eu já vi casos onde a esposa se aperta financeiramente e o marido fala assim, ó, quem mandou? Dá o seu jeito aí. Isso são conceitos do secularismo entrando para dentro da família. Um individualismo. Outro conceito de secularismo que foi ensinado dentro das igrejas. Muitas mulheres com maior tempo de evangelho foram ensinadas assim dentro da igreja. A mulher tem que satisfazer o seu marido. Quantas já ouviram isso? Quantos cursos de casais já foram ministrados ensinando isso? A mulher tem que satisfazer o seu marido. E homens, apoiados numa palavra que são os sacerdotes da casa, usavam das escrituras para abusar das suas esposas. Não, o seu corpo me pertence. Você tem que estar disponível. A Bíblia diz que você tem que me servir. Isso é uma mentira. Sabe, a gente tem que entender, a Leila sempre fala isso, a diferença do homem ser cabeça e ser sacerdote, porque em Cristo, nós todos fomos transformados num reino sacerdotal. A palavra de Deus nos diz que no novo pacto, Deus nos transformou em sacerdotes. A mulher tem tanto acesso ao Senhor quanto o homem. A Bíblia fala que não há mais macho nem fêmea. Diante de Cristo, o homem e a mulher são sacerdotes. Então, quando a gente fala sobre a autoridade da casa, nós estamos falando do homem como cabeça, não como sacerdote, porque a mulher pode ser um sacerdote, ela está em Cristo tanto quanto o homem. E muitas vezes mais madura que os homens. No que diz respeito a uma maturidade de ouvir a Deus. Agora, de fato, as decisões de um homem trazem consequências às suas mulheres. Isso não quer dizer que a mulher tem que sofrer abuso calada, porque a Bíblia ensina dessa forma. Não, meu irmão. Se você aprendeu assim, sinto lhe informar, mas você aprendeu errado. Isso é um conceito de secularismo que invadiu a igreja. O homem não é sacerdote do lar para subjugar a sua esposa, até porque todo sacerdócio de Deus é um sacerdócio estabelecido a partir da premissa que é um sacerdócio a favor do outro. Eu sou sacerdote para servir ao outro. Então, se o homem é sacerdote na casa, amém, entenda o conceito de sacerdócio e sirva a sua esposa. Não se coloque sobre ela para usar desse texto
como argumento de opressão e de realização de interesses pessoais. Toda movimentação em relação ao outro, para a pessoa que é egoísta, eu vou fazer algo para o lírio, mas o meu interesse sou eu mesmo. A pessoa, quantos estão entendendo? A pessoa que é egoísta, ela se movimenta em direção ao outro, buscando a si mesmo. Eu ajudo a Tamires à medida que eu tenho interesse na vida da Tamires. Eu ajudo a Ana Paula à medida que eu quero deixar ela com uma dívida com relação a mim. E os homens fazem algo com relação às esposas só quando tem um interesse de receber algo em troca. As mulheres começam a ser mais carinhosas, mais gentis, quando tem um interesse de alcançar. Isso é manipulação, o espírito por trás disso é terrível. Uma relação onde a mulher cede o corpo para que ela possa obter uma roupa nova, é uma prostituição familiar. Não existe essa troca. A relação pura e plena de um casal deve partir do quê? Toda a minha movimentação em relação à minha esposa tem que ser pensando nela, não em mim. Quantos estão entendendo? Vocês estão com essa cara de chocados, estão com uma cara de abençoados, ou eu não estou conseguindo discernir a expressão no olhar de vocês? Ou tem alguns homens que estão com uma cara séria, porque tipo assim, me descobriram aqui, e não querem nem olhar para o lado para a mulher não fazer assim. Vamos abrir em Gálatas capítulo 2. Esse princípio de fazer algo a alguém por interesse pessoal, a Bíblia nos explica algo a respeito disso. Teve uma vez que Paulo chegou diante de Pedro, e diz a Bíblia que Paulo resistiu a Pedro. Paulo bateu forte em Pedro. Paulo acusou Pedro de ser um cara com uma vida dupla por causa de interesses pessoais. Paulo falou assim para Pedro: quando você está com os gentios, você fala que não precisa de circuncisão. Quando você está com os judeus, você fala que precisa de circuncisão. Sabe por quê? Porque você é um cara que quer estar bem com todo mundo. Você é um cara que não tem palavra. Você faz isso, quando você fala com um e fala com o outro, você sempre se move em relação ao outro, buscando o seu interesse pessoal de estar bem diante de todo mundo. E essa atitude que é sutil, mas perceptível para quem está no Espírito como Paulo confronta veemente Pedro nisso. Você quer ver isso? Vamos para a Bíblia, Gálatas capítulo 2, versículos 11 e 12. Chegando Pedro a Antioquia, isso é Paulo falando, tá? Lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Sabe o que Paulo falou assim? Que atitude mais reprovável, Pedro. Então você estava comendo, se divertindo com os gentios. Quando os judeus chegaram, que são a favor da circuncisão, você foi se afastando e falou assim: agora eu tenho que estar bem com esses. Você já percebeu pessoas que são assim? Tem gente que, quando você vê uma pessoa que consegue se dar bem com todo mundo, ela está numa conversa sobre partido de esquerda e ela consegue se dar bem com os caras da esquerda. Ela entra no assunto de política com os partidos de direita, ela se dá bem com os caras da direita. Ela senta numa roda com cristãos e ela fala tudo da Bíblia. Ela senta numa outra roda com os caras falando só besteira de mulher e tal. O cara consegue dar risada com todo mundo. Essas pessoas são o tipo de atitudes que Paulo está falando assim, são atitudes reprováveis, de pessoas que se movem visando somente o seu interesse pessoal, visando somente transmitir uma imagem de estar bom para todo mundo, e muitas vezes isso acontece dentro da família, quando as atitudes acontecem só para preservar um clima. Você já não suporta algumas coisas, mas você fala assim: ah não, eu vou, como não sabe tratar em amor, você vai, não, eu vou estar bem aqui, eu vou estar bem ali, eu estou bem com a família do meu pai, eu estou bem com a família da minha mãe, eu estou bem com a família da minha sogra, eu estou bem, e você vai,
porque não sabe exercer um confronto em amor, não sabe, desaprendeu a viver na luz. É um camaleão. São pessoas dificílimas de você poder confiar. Você não sabe quando ela está com você, porque ela está com todo mundo, ela está com quem interessa. Paulo condena essa duplicidade de vida praticada por Pedro. Mas olha que interessante. Eu quero que você preste atenção e me acompanhe nesse raciocínio que você vai entender. Veja o comportamento. Vocês perceberam então aqui que Paulo confrontou uma atitude de Pedro, quando Pedro agiu de um jeito num momento e de outro jeito em outro momento. Agora olha só, Gálatas, na mesma sequência, Gálatas capítulo 5, versículos do 1 ao 4. Paulo começa a condenar as práticas do judaísmo dentro da igreja. Daí ele fala assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos tornei a colocá-los debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada se aproveitará. De novo eu protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. Se fizerem assim, separados estão de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Que forte o que Paulo fala, né? Quando Paulo fala assim, olha, nós já estamos livres em Cristo. Se você tentar praticar qualquer parte da lei para se justificar diante dos homens, para ficar bem com aqueles que entendem da lei, vocês não têm nada de Cristo. Paulo fala assim, vocês estão separados de Cristo. Se vocês quiserem se circuncidar para estar bem com os judeus, vocês estão separados de Cristo. Por quê? Porque tinha pessoas que faziam isso, para estar bem com todo mundo, se circuncidavam. Eu vou adotar algumas práticas dos judeus, para eu cair na graça do judeu e dos gentios. Paulo está falando sobre isso. Vocês entenderam? Condenando isso veemente. Agora abra sua Bíblia em Atos capítulo 16, versículo 3. Atos 16, 3. Aqui Timóteo está sendo enviado por Paulo à igreja de Jerusalém. E Paulo dá uma instrução a Timóteo. E fala assim: Paulo quis que ele fosse com ele, Timóteo, e tomando a ele, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Vocês entenderam o que aconteceu aqui? No capítulo anterior em Gálatas, o que Paulo estava falando? Se alguém se circuncidar para agradar os judeus, está apartado de Cristo. Daí ele pega Timóteo, e Timóteo ia estar diante dos judeus, e ele fala assim: Timóteo, se circuncida, para você poder ir diante dos judeus. Paulo está sendo incoerente no que ele ensinou? Sim ou não? Não. Porque a motivação de Pedro, quando ele reprovou as atitudes de Pedro, era um benefício pessoal. Quando Paulo fala a Timóteo, ele não estava pensando em nada nele mesmo, ele estava pensando em Timóteo se tornar mais favorável, um ambiente mais aberto para evangelizar as pessoas que ele iam. Você percebe, aqui que eu quero que vocês entendam, que a atitude em si é menos importante que a motivação com que você faz? Não era o ato de circuncidar que incomodava Paulo, era o porquê se circuncidava para agradar a todos. Agora, quando a circuncisão era necessária para quebrar uma barreira e poder ministrar, beleza. Então, às vezes, a gente se apega a algumas coisas, quando nós temos um interesse, nós usamos a lei para oprimir o nosso cônjuge. Então tudo que você faz, você tem que olhar primeiro para dentro, e qual a minha motivação na relação que eu tenho com a minha esposa ou com o meu esposo? Qual a motivação? Por que eu faço o que eu faço? Que interesse eu tenho em estar fazendo o que eu estou fazendo? Eu estou buscando um benefício pessoal. Preste atenção no que eu estou te falando. Todas as vezes que você se relaciona com alguém
buscando um benefício pessoal. Paulo diz que essa característica são de pessoas que estão nas trevas e estão se distanciando de Cristo. Porque aqueles que estão em Cristo não se relacionam por interesses pessoais. E isso começa dentro de casa. Parecem coisas iguais, mas são bem diferentes. E nessas duas situações existem duas palavras que às vezes parece que são as mesmas, mas são opostas, que é misericórdia e tolerância. Tem gente que fala assim, eu tolero isso. A tolerância, ela parte dessa natureza egoísta. Você tolera porque para você tem algum benefício pessoal. A tolerância sempre foca o benefício pessoal. Tem mulheres, esposas de pastores, que toleram uma atrocidade de vida porque tem benefício financeiro do ministério. Pessoas que estão envolvidas em instituições antigas, seu marido está à frente do ministério, o cara é um promíscuo, mas a mulher se submete àquilo, ela tolera aquilo, porque ela tem benefício pessoal. Por causa de um benefício, você tolera. A tolerância, quando o benefício é pessoal, é puro egoísmo. Misericórdia é outra coisa. Eu suportar, muitas vezes, as dificuldades num relacionamento com a minha esposa, eu suportar algumas coisas que eu não gosto, por amor a ela, é totalmente diferente de tolerância. Isso se chama misericórdia. Eu me coloco no lugar dela. E por amor a ela eu suporto. Agora, quando eu tolero, eu estou pensando em mim. Então, a marca de quem está em Cristo é com o que se preocupa. Foi por isso que eu comecei nessa noite falando da oferta, do ovo frito que a Paty me fez. Você acha que em algum momento ela pensou nela naquela hora? Estava correndo com outra atividade para um lado para cá, estou eu sentado com uma cara de fome, branco. Ela para o que ela está fazendo, pura misericórdia. Fala assim, eu vou parar o que eu estou fazendo para atender meu irmão. É muito difícil esse tipo de atitude no dia a dia, mesmo dentro da igreja. As nossas movimentações em relação ao outro sempre são buscando o nosso interesse pessoal. Eu faço esperando algo em troca. Por isso que a Bíblia nos ensina que a gente deve buscar fazer o bem de quem não pode, de alguma maneira, nos recompensar. Porque daí a gente se livra dessa tentação de se relacionar por interesse. Se você se move, ou se você tem dúvidas, se você se move pela alma, se você não caminha na luz, se os seus interesses são subjetivos, tem um exercício prático que pode ser como um filtro e te ajuda na hora de você se movimentar. Quando você estiver sendo tentado por Deus, assim, eu vou esconder isso. Então aqui tem um sinal para você. Isso se chama autopreservação. Se exponha. Todas as vezes que algo estiver acontecendo e você está tentado a esconder, você fala assim, não, isso aqui é melhor ficar assim mesmo. Quando você sentir isso é que você tem que expor. Quando a tua alma gritar por preservação e falar assim, isso aqui eu não vou falar, se expõe. Agora, quando você estiver desesperado para expor algo, quando você tiver muita vontade de postar uma frase, um texto, sua fotinho, se esconda. Essa é uma ferramenta que eu estou te passando para controlar a tua alma. Quando você quiser se esconder, exponha. Quando você quiser expor, se esconda. Porque os nossos impulsos naturais sempre vão querer expor o que Deus quer que esconda, e sempre vão querer esconder o que Deus precisa que você exponha. É muito triste para a gente que acompanha o dia a dia das pessoas, ver gente se expondo nas redes sociais um casamento que a gente sabe que não é real. É muito triste ver ministros exporem palavras que não vivem na prática. É muito triste a exposição pública, porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 12 que é Deus que promove o que Ele quer promover. Nós não precisamos de autopromoção.
Quem tentou fazer autopromoção nasceu no espírito da Babilônia, que falou assim: vamos construir uma torre e façamos o nosso nome conhecido. O espírito da autopromoção é um espírito babilônico. E eu queria te convidar nessa noite, meu irmão, a praticar o exercício de caminhar na luz. Se dentro do que a gente está falando aqui, algo está mexendo dentro de você, e você fala assim: caramba, eu estou caminhando com tantas coisas escondidas da minha esposa a vida inteira, coisas escondidas do meu esposo a vida inteira, coisas escondidas dos meus pastores. Eu quero te convidar a algo, traga a luz. É a única maneira de efetivamente você ser transformado. Enquanto você esconder, você vai continuar alimentando um ambiente de ruptura, porque só existe comunhão para aqueles que andam na luz, seja dentro da sua casa, na primeira célula da igreja, que é o casamento, ou seja no ambiente de corpo. Só existe comunhão quando ambos andam na luz. Amém? Vamos colocar de pé. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.